Fala pessoal, hoje eu vou bater um papo com o Gabriel Carvalho Cabral, ele que está aprovado no concurso da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, entre outros, mas a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer da entrevista, para o cargo de professor de Educação Básica na área de Geografia. Gabriel, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se Obrigado. apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é. Sua formação de eu consigo imaginar, mas desde quando você Aham, é formado, de onde você é, se não se importar também a sua idade. claro. Eu sou o Gabriel, né? Eu fui agora recentemente aprovado no concurso de Vitória. Eu sou formado em Geografia. Eu sou da cidade de Campos do Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. E eu me formei no ano de 2021 e 2020, na verdade. E desde então eu venho tentando, né, estudar para concurso e buscar essa aprovação, essa tão sonhada aprovação, né? Imagino que para quem, né, está nessa área aí da educação, a oportunidade de concurso público traz a questão da estabilidade, né? Às vezes pode ter até Sim, uma melhor remuneração em algumas escolas privadas, mas eu acho que a com estabilidade certeza. vem aí como carro-chefe, né? Poder ter momentos aí, se precisar tirar uma licença para alguma coisa, ter certeza que seu cargo vai estar garantido ali. Você comentou desde 2020, né? Foi um estudo Isso. contínuo desde lá? Quais foram as aprovações? Passou pela experiência de reprovação também? Teve cargos temporários, efetivos? Então, não. Na verdade, eu comecei a estudar de forma mais assídua, tem uns 2 anos e meio a 3 anos. Eu acho que, na verdade, uns 2 anos e meio. Porque logo quando eu saí da graduação, eu entrei logo numa pós, depois eu fui para o mestrado, então eu tinha que conciliar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E isso de ficar conciliando muitas coisas, você acaba dedicando pouco tempo, né, necessário para muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, depois que eu terminei o mestrado, ou na verdade, quando ficou mais tranquilo, né, a parte do mestrado, que eu já tinha terminado as aulas, estava só com a escrita da dissertação, eu comecei a pegar mais firme nos estudos para o concurso. E tem uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos a 2 anos e meio, e foi o mesmo período que eu conheci, né, que eu estava buscando plataformas para conseguir estudar, e foi quando eu conheci o Estratégia. Então, tem mais ou menos aí uns 2 anos, passei por muitas reprovações, muitos períodos em que, porque essas reprovações faz a gente duvidar um pouco, né, Uhum. da caminhada, se a gente vai conseguir, se a gente não vai conseguir, e, mas assim, sempre tentei respirar de novo para conseguir continuar estudando. Aí sempre passava por aquele período em que não estava tão afim de estudar, ou que o estudo não fluía muito bem. E aí eu tentava, né, centrar para poder conseguir voltar aos estudos. Uhum. Então, passei sim por muitas reprovações, né? Nesse período eu também atuei na minha área, né, como professor, trabalhando em cursos, nas prefeituras aqui ao redor como contratado mesmo, mas é aquela coisa, né, de contrato, de processo seletivo que não garante nada pra gente, nada além do salário. Uhum. Mas pelo que você me falou antes da gente iniciar, agora essa aqui não foi a única aprovação, agora os resultados estão vindo. Exatamente. E parece que foi tudo de uma vez, né? Eu consegui, né, fazer várias provas, e isso foi um ponto positivo também, porque você consegue pegar, né, o jeito das bancas, como é cobrado o conteúdo, então você vai pegando o famoso jeito, né, de realizar as provas. E aí, depois de muitas provas feitas, muitas reprovações, então eu fui aprovado agora no de Vitória, fui aprovado no concurso também de Maricá e também tem de Nova Iguaçu, que eu também fui aprovado. Agora a difícil tarefa vai ser escolher, né? Já que são cidades Exatamente. distintas, porque quando é na mesma cidade dá Isso. para acumular, né? Mas ficar indo e voltando talvez seja mais difícil. Isso é uma curiosidade, você falou de várias aprovações que veio, isso faz entender também várias provas. A gente está em ano eleitoral. É impressão minha, ou em ano de eleição costuma ter mais concursos para professor? Eu vejo que na área de saúde, segurança pública, que talvez seja aqueles carros-chefes de toda a propaganda eleitoral, mas é É. impressão minha ou nesses períodos aí as oportunidades para a área de educação explodem, aparecem mais? Então, parece que é assim mesmo,
porque do ano passado, do meado do ano passado de 2023 para cá, eu fiz muitas provas, muitas provas. Se eu puder falar assim, eu fiz da Prefeitura de Campos, fiz da UFES, fiz do IFES, fiz de Maricá, de Vitória, Nova Iguaçu, Miracema, São Fidélis. Então, assim, foram muitas provas mesmo que eu realizei, né, nesse período do meado do ano passado para cá. Acredito que tem uma grande influência, né, nessa questão de ano eleitoral. Então, as pessoas ficam muito de olho, né, no que está sendo feito em relação a essas partes, né, de prefeituras, principalmente. Uhum. Então, tem tido muitas provas e acredito que tenha, sim, influência desse período eleitoral que está chegando aí. Então, o povo da área da educação, né, fique atento. Eu acho que o ano Isso. todo tem oportunidades, as É, oportunidades temporárias, contratações, né, mas tem essa pequena coincidência aí de um ano antes começar a ter mais oportunidades. Então, é, vale a pena ficar de sim, olhos, aproveitar e nunca deixar de fazer prova, né? Eu acho que por vocês que estudam exatamente. para a área específica tem essa vantagem de ter um conteúdo programático, imagino eu, muito similar, muito parecido. Então, Sim, não deixe de aproveitar as oportunidades, vai fazendo prova, que quando a oportunidade do sonho é aquela que realmente quer você vir, você já vai estar é, ali a ponto realmente de ser sim. aprovado. E você comentou da estratégia, né? O que que te passou a confiança a ponto de decidir estudar pelo material do Estratégia Concursos? Então, eu pesquisei, na verdade, no início eu estudava muito por conta própria, né? Eu pegava conteúdos que eu já tinha, materiais que eu já tinha, vídeos no YouTube, e eu sempre tinha, para preparar a aula, algumas coisas sempre apareciam com o logo do Estratégia, por exemplo, mapas mentais era o que mais eu achava, assim, solto pela internet, em relação à estratégia, principalmente à estratégia vestibular. Então, eu comecei a ver muito conteúdo, assim, solto mesmo em relação à estratégia, até vídeos no YouTube, e aí depois eu comecei a pesquisar sobre plataformas, né, que dariam essa base, essa, esse conteúdo, e não adianta pagar qualquer plataforma, tem que ser uma plataforma que funcione para o seu estilo de estudo, tem que ser uma plataforma que tenha o conteúdo que você realmente precise, porque senão você pode estudar coisa a mais ou coisa a menos. Então, eu fiz uma busca, né, e por ter já um contato com alguns materiais, eu optei pela estratégia. E aí eu fiz a minha inscrição, né, no site e paguei a assinatura, né, para ter acesso ao site, aos conteúdos, e eu me impressionei, porque realmente foram materiais muito bons, né, e que me auxiliaram muito. Eu consegui aprender muita coisa, e aí tem a possibilidade, né, de vários recursos dentro da plataforma. Você tem acesso a mapa mental, você tem acesso a resumo, você tem acesso às videoaulas, os professores têm uma didática incrível também. Então, foi assim, o achado para mim, porque eu consegui realmente estudar, eu consegui, e a dinâmica do curso encaixou na minha dinâmica de estudo, então eu consegui realmente me adaptar à dinâmica da plataforma. Então foi essencial para mim, com certeza. Uhum. Lá para concurso já não é fácil, né? Se você ainda tiver que sentar, parar, pesquisar, buscar material gratuito, tem Exato. muita coisa gratuita, não? A estratégia mesmo É, disponibiliza, mas esse tempo que você gasta procurando, você já podia estar sentado estudando, né? Então, otimiza sim, bastante você já ter o material ali disponível e a gente fica feliz que você confiou no material, né? Eu acho que conheço os professores do Estratégia Educação, não sei especificamente os que foram seus professores nos cursos que você esteve, mas são pessoas assim muito agradáveis de lidar, então acho que torna o estudo para concurso público também um pouco mais leve, né? Você como professor, sim. você sabe, quando a gente tem a proximidade com o professor, flui mais Exatamente. leve, né? Flui melhor essa dinâmica de estudo. Sim, exatamente. E justamente por isso que eu me agradei tanto, né? Com a dinâmica de aula, com os materiais, os resumos, os mapas mentais. Os mapas mentais eram as melhores coisas, assim, para mim, em relação à revisão de conteúdo, né? Porque você tem acesso a um material fácil, rápido, de entendimento tranquilo. Então, foi muito bom para mim,
porque tendo essa visão, né, de sala de aula e de como funciona a dinâmica para entendimento do aluno, a gente acaba tendo uma familiaridade em relação a como a plataforma, como os professores vão lidar com você ali que está buscando essa aprovação. Você comentou sobre as diversas ferramentas, né? Mas eu acredito que a base delas são os PDFs e as videoaulas, que é onde realmente ele tem todo o conteúdo. O que que foi sua base? O que que você Sim, usou mais? Você usou mais os PDFs, as videoaulas? Você comentou que para revisão usava mais os mapas mentais, mas chegou a fazer algum material isso. personalizado, anotações, resumos? Eu costumava anotar bastante coisa, porque eu sou muito do papel e da caneta ainda, né? Então, eu gostava muito de imprimir os materiais, eu tenho até aqui para conseguir acessar esse conteúdo. Ó. E aqui. Então, assim, eu tinha muita facilidade de conseguir, né, a impressão desses conteúdos, eu encadernava e riscava o tempo inteiro, porque era como funcionava para mim. Então, eu assistia a videoaula e acompanhando no PDF, né, que eu imprimia, ia anotando, fazendo anotações no canto da folha, marcando com marca-texto, e quando eu não tinha, né, esse material impresso, eu anotava em folhas normal, né, pegava uma folha de caderno e ia fazendo anotações, porque até a impressão às vezes fica um pouco custosa, né? Então, assim, nem sempre eu imprimia tudo. Eu imprimia assim o que eu achava mais central, ou que era mais importante, ou às vezes o que eu tinha mais dificuldade, aí eu ia para conseguir anotar a maior parte das coisas, né? Então, eu fui adaptando, né, essa característica de conteúdo à minha dinâmica de estudo. E também em questão das videoaulas, que eu tenho um problema muito sério, assim, não sei, deve ser de concentração. E a característica das aulas curtas do Estratégia que também me ajudaram bastante. Porque às vezes você até acaba se assustando, né? Por exemplo, você vai ver um tópico lá de fundamentos da educação, aí tem a chave da aula lá com 50 aulas. Mas aí são aulas de 20 minutos, de 30 minutos, de 15 minutos, porque vai compartimentando o conteúdo e para mim, que tenho esse problema, fica mais fácil, porque são aulas curtas que você consegue entender melhor o que o professor está falando, e aí você vai passando as aulas, né? Aí vai marcando lá que você já assistiu, isso é muito bom também, porque aí você não consegue você não se perde, né, em relação ao que você já viu, que você já estudou. Então, foi muito bom para mim. Então, eu usava muitas videoaulas, muito material impresso, né, os PDFs, e os mapas mentais eu usava mais para revisão de conteúdo. Então, quando estava assim, muito próximo das provas que eu ia fazer, eu olhava o mapa mental, aí dava uma estudada, porque era uma coisa mais rápida, né? Então, me ajudou bastante. Uhum. Eu acho interessante isso de videoaulas, né? Claro, eu tenho acesso aqui à área do aluno, tenho meu cadastro, não porque eu estudo para concurso, mas para estar sempre Aham, atualizada no que está sim. acontecendo. E uma vez me deu curiosidade de estudar raciocínio lógico, porque aparecer questões para Nossa. mim de raciocínio lógico ali no meu Instagram, né? Que tem algoritmo voltado Sim. para concurso, e aí perguntava, dava dois dados, perguntava uma coisa que não tem nada a ver. Eu falei, gente, não é possível que isso tem como descobrir. E aí eu vi um PDF que Exatamente. era de mais ou menos ali de conteúdo mesmo, umas 50 páginas, mais umas 40 de questões. Falei, não, por PDF eu não vou dar conta, eu vou assistir as videoaulas. Essas 40, Sim. 50 páginas de PDF viraram, se eu não me engano, 35 vídeos só da aula um, mas como você comentou, são bem fragmentados, dá para você assistir numa velocidade maior, porque acho que a videoaula ela tem exatamente Sim. esse objetivo, né, de deixar mais Uhum. explicadinho ali para de fato não tem como você falar assim, li o PDF e não entendi. Se você Não assistir a entendi. videoaula e falar que não entendeu, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Assiste Aham, uma velocidade exatamente. maior, porque realmente é tudo muito detalhado, né? Confesso que É, não segui com as videoaulas, mas consegui entender que raciocínio lógico tem lógica sim, só tem que sentar e estudar é, com paciência, com o objetivo que você quer no exatamente. curso. E falando em sentar com paciência, né, a gente sabe que vida de adulto inclui vários afazeres, muitas vezes não só relacionado à vida profissional, né, mas à vida pessoal também. E concurseiro adora isso, horas líquidas. Quantas horas líquidas por dia você conseguia sentar para estudar, para se dedicar? Tinha um cronograma certinho
certinho que você seguia, ou a sua vida profissional e pessoal não te permitia, né, ter de fato esses momentos certinhos de sentar e estudar? Então, para gente que é professor, né, que já está na área atuando, é muito complicado ter um horário muito específico assim para poder conseguir estudar. Eu me adaptava do jeito que dava, porque a gente que é professor, a gente não deixa trabalho só na escola, a gente traz trabalho para casa também. Correção de prova, fechamento de diário, essas coisas assim. Então consome muito tempo que a gente poderia estar estudando, né? Ou aproveitando o material, só que eu precisava me adaptar em relação a esses horários, porque eu não tinha um horário certo ou os dias certos que eu conseguia estudar. Tinha um dia que eu dava aula de manhã, da parte da manhã até a parte da noite. Então, era um dia perdido para mim. Então, eu tentava estudar nos meus horários livres, né? Infelizmente, a gente tem que começar a abdicar de certas coisas para conseguir aproveitar esses horários. Então, todo o meu horário livre e eu tentava estudar um pouco. E também tentava compensar os finais de semana. Então, por exemplo, se eu dava aula 2 vezes na semana, o dia inteiro, e eu não conseguia estudar, eu tentava compensar sábado e domingo, por exemplo. Então, é muito importante a gente conseguir conhecer nossa rotina para conseguir adaptar os horários de, de, de estudo, né? E também, assim, sempre estava com material no celular, então, às vezes, estou aplicando prova na escola, né? Ou aluno falta, ou né, e você vai para a escola não tem nada para fazer na escola, né, que é o meu caso, sempre estava lendo um PDF, ou sempre estava tentando resolver algumas questões, né, através lá daquela parte de caderno de questões que a plataforma disponibiliza. Então, sempre estava tentando ajustar alguma coisa nos meus horários, porque Uhum. senão eu não conseguia estudar. Uhum. E como que você faz? Porque eu acho que o grande problema, porque parece assim, se você não tem um horário certo, né, parece uma desorganização, mas eu acredito que quem não tem como montar um cronograma tem que ser muito organizado, porque senão você acaba aqui no tempo que você tem, estudando só aquilo que você gosta, né? Você fala, não estou com muito tempo aqui, então deixa eu pegar isso aqui que é mais fácil, isso aqui que eu tenho mais afinidade, e às vezes pode acabar deixando de lado aquele conteúdo que tem mais dificuldade, né, aquilo que gosta menos de estudar. Então, o Sim, que você fazia para de fato conseguir, né, ter, como eu disse, eu acho que quem não tem esse tempo certinho precisa ter ainda mais disciplina para dar conta de estudar tudo, ainda mais organização. Então, como que você fazia para ter esse controle daquilo que você já estudou, daquilo que você precisa estudar, e não se pegar ali nesses momentos vagos que você tinha, estudando só aquilo que é. você gostava mais? Então, eu tentava adaptar justamente essa dificuldade de conteúdos ou de disciplinas aos meus horários. Então, o que eu tinha mais facilidade, eu tentava dar uma ajustada assim entre um intervalo e outro. Por exemplo, dei aula de manhã, dou aula à noite. Então, a partir da tarde, que eu tenho mais tempo, eu estudo o que eu tenho mais dificuldade. Então, dedico mais esse tempo ao que eu tenho mais dificuldade. Então, quando eu tinha algum horário livre, mas seria algo muito rápido ou curto, eu tentava estudar ou tentar resolver algumas questões do conteúdo que eu tenho mais facilidade. Então, compartimentava no que eu tinha mais dificuldade e no que eu tinha menos dificuldade. O que eu tinha mais dificuldade, eu deixava para os dias que eu tinha mais tempo. E o que eu tinha mais facilidade, eu deixava para os dias mais corridos, né? Que eu tinha menos tempo para poder me dedicar de fato. Então, eu ajustava dessa forma. E pensando nas suas experiências, até com uma curiosidade pessoal, né? Além do conteúdo da sua área de formação, o que costuma cair de conteúdo? O que é exigido nas provas para professor na sua área de atuação? Então, geralmente tem a parte com conteúdo específico, né? Língua portuguesa, e conhecimentos pedagógicos, né? Fundamentos da educação, essa parte de leis educacionais. É algo que sempre cai em todos os concursos. Só que tem algumas coisas que caíam assim em um ou outro, que é noções de informática, raciocínio lógico. Aí algumas prefeituras que fazem concursos municipais cai algum conhecimento específico do município, tipo lei orgânica, estatuto do servidor. Então, essas coisas você tinha que estar estudando também, né? Além do que realmente cai com maior frequência. Então, o de Maricá, por exemplo, caiu
conhecimentos específicos, língua portuguesa e conhecimentos educacionais, leis educacionais. O de Vitória também. Só que aí, por exemplo, de São Gonçalo, de São Fidélis, de Campos, de Miracema, tudo caiu noção de informática, raciocínio lógico, conhecimentos do município, lei orgânica, estatuto do servidor. Então, tem o que sempre cai, né, que está ligado sempre à língua portuguesa, fundamentos da educação e os conhecimentos específicos da área, mas também tem essas disciplinas que vão cair assim aleatoriamente em alguns concursos, está mais ligado a coisas que fora da nossa área de conhecimento, né? Por exemplo, raciocínio lógico, informática. Obviamente, a gente tem que estar sempre estudando isso, né? Porque a gente tem que estar se atualizando. Só que às vezes eram coisas bem difíceis e fora da minha realidade, assim. Uhum. Então, tinha sempre que estar dando uma olhada nesses conteúdos também. Mas assim, raciocínio lógico e informática, se cair em dois concursos, já valeu o estudo. Mas isso de ler a lei orgânica do município, ou história da cidade ali, realmente é Isso. algo que você só vai utilizar unicamente, e às vezes um Para aquele pontinho ali concurso. é o que pode fazer a diferença, né? Porque a gente imagina que você Exatamente. mora na cidade, já conhece a história da cidade, estudou história, geografia ali na infância, a questão da história da cidade, e você precisa estar equiparado com essas pessoas que têm esse conhecimento ali, né? Então, imagino que essa parte, essa, Exatamente. digamos assim, a parte mais chatinha de estudar, porque você sabe que É, depois não vai aproveitar. E você comentou muito sobre questões, né? Sobre aproveitar um tempo ali para fazer questões. Para você, qual que é a importância de fazer questões, de conhecer o famoso perfil da banca, por mais que algum conteúdo, alguns dos conteúdos sejam muitos, é muito comum, né, nos concursos, a forma com que a banca cobra muda também, né? Então, qual a importância de exato. fazer questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu aí durante esse seu período de estudo? Nossa, eu resolvi muitas questões, muitas questões. Não tenho ideia, não tenho ideia mesmo da quantidade, assim, número exato ou aproximado, mas eu sei que foram muitas. Eu dedicava, eu acho que muito tempo mesmo, tipo, até mesmo quando eu estudava o conteúdo, eu ia ali resolver alguma questão rapidinho, só para poder fixar mais o conteúdo. E eu acho que, às vezes, as questões podem sair até numa escala de importância, às vezes, até mais maior que o conteúdo, a aula em fato, em si, né? Porque na questão você vai conseguir ver como é cobrado, você vai conseguir revisar o conteúdo, você vai conseguir entender o perfil da banca, você vai conseguir a maior parte do caminho para sua aprovação em relação às questões, porque ela te dá a base assim para você conseguir realmente estar preparado para a prova. Obviamente, né, uma mesma banca ela vai ter uma variação assim na cobrança, mas sempre vai ter um perfil muito específico de redação da questão, ou forma de cobrar, por exemplo, tem algumas bancas que cobram muito verdadeiro ou falso, tem outras bancas que cobram muito relação de colunas, outras é só a parte de marcar mesmo e segue a vida. Agora, foi muito importante para mim essa resolução das questões, porque eu conseguia mesmo entender como estava sendo cobrado. Eu acho que era a principal coisa para mim. Foi a principal coisa para mim em relação à minha aprovação, entender qual era o perfil da banca. Então, além das questões, né, que eu conseguia fazer na própria plataforma, eu, eu ia além, eu imprimia provas, né, para conseguir refazer assim, tipo, como se eu tivesse realmente na hora ali da prova. Pegava uma prova inteira e ia fazendo para ver qual era a quantidade de acertos que eu ia fazer, né? Então, eu fazia questões até além as questões que estão disponíveis na plataforma, porque eu considerava muito importante. Uhum. E, Gabriel, pensando na sua preparação, o que que você considera que foram os seus principais erros, seja erros que você corrigiu há tempo, seja erros que você enxerga agora como aprovado, o que que você considera também que foram os seus principais acertos, principalmente nessa virada de chave, né, das aprovações começarem a vir todas de uma vez? Eu acho que o maior erro do concurseiro, acho que de forma geral, é a luta com a disciplina e a constância, porque é muito cansativo, é desanimador às vezes, é bem complicado, porque você. E quando você começa a fazer várias provas, você vai batendo na trave várias vezes, aí, às vezes por uma ou duas questões você não entra, então é complicado. Então, eu acho que o maior erro é também tentar entender
que a sua hora vai chegar, né? Se você realmente quer isso, se você realmente quer ser aprovado, eu acho que a principal coisa é entender que na hora certa vai acontecer, mas também depende da sua constância, da sua disciplina em relação aos estudos, né? Porque eu sempre achava, às vezes, né, quando eu estava no comecinho, vou dar uma estudadinha rápida aqui, uma semana, 2 semanas antes da prova e vai dar tudo certo. Não, não dá certo. Não dá certo. Tem que ter a constância e eu acho que essas minhas aprovações nesse momento, depois de 2 anos e meio, mostra exatamente isso, que não dá para ser, não é de uma hora para outra, não é do nada, e isso vai acontecer em algum momento, e isso vai acontecer a partir, né, dessa constância com os estudos e comprometimento mesmo com os estudos e com o que você quer. E eu acho que o maior acerto foi ter tido a oportunidade na verdade, acho que foi mais a sorte mesmo de conseguir ter esse acesso aos conteúdos anteriores disponíveis na internet, né, para todo mundo da estratégia e conseguir estudar pela plataforma, porque realmente foi essencial para mim, assim, os conteúdos para o estudo, né, e consequentemente para a aprovação. Então, acho que esse foi o maior acerto, assim. Hum. A gente fica feliz pela confiança, mas eu sempre falo, não adianta um bom material se não tiver um bom aluno, né? Um bom material é a ponta, Exato. mas se não tiver o aluno para fazer a travessia, não tem chegada. Então a gente fica feliz pela confiança no material, pelo bom uso do material, pelo bom proveito, né, que veio aí a aprovação. Esse casamento foi perfeito, deu certo, né? Um bom material com um bom Com aluno, certeza. foi esse. Então, quero agradecer mais uma vez, Gabriel, pela sua disponibilidade em contar um pouquinho sobre sua jornada até essas aprovações no plural e parabéns pelas conquistas. Muito obrigado, muito obrigado. E foi muito importante para mim, né? E eu acho importante também conversar com você para poder conseguir que outras pessoas tenham o mesmo acesso ou tentar entender o que esse caminho é complicado, é difícil, mas uma hora vai acontecer e vale muito a pena. Vale Uhum. muito a pena mesmo. Você tá falar que foi muito difícil com esse sorriso no rosto, mostra. Sim, Valeu a sim, pena. Eu acho que quando você passa por valeu. dificuldades no caminho, não é da dificuldade em si, que é estudar, você ter tempo, você absorver todo o conteúdo, faz valer ainda mais a pena, né? É aquele mérito que você sabe que foi só seu, não teve um empurrãozinho de ninguém, não precisou de ninguém, uma conquista que é só sua. Claro, envolve familiares de forma indireta, Exato. amigos e tudo, mas você sabe que Sim, a vaga ali foi uma conquista sua, um mérito seu, um esforço seu. Uma exatamente. vez, parabéns pelo seu dia. Exatamente. Obrigada, Gabriel. A pessoa que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de todas as oportunidades, não só na área de educação, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.